gente? Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui com a linda da Sabrina, minha prima maravilhosa psicóloga, que está todas as semanas com a gente. Quase todas, né, Sabrina? Ô, essa pandemia aí tá mexendo aí no nosso cronograma, mas tá tudo bem. Mas isso logo vai acabar e a gente vai estar fixa. Mas, gente, é o que a Sabrina falou mesmo. Tá mexendo com todo mundo, inclusive com os nossos horários. Mas estamos aqui hoje. O que importa é isso, tá bom? E, gente, hoje eu convidei a Sabrina para falar de um. Eu vou falar de uma história. E se vocês não viram, eu acredito que vocês já viram no canal. Mas se vocês não viram, vocês irão ver essa semana ainda. Porque essa história me chamou muito a atenção. E hoje, inclusive, eu e Sabrina conversando, a gente estava conversando exatamente sobre isso. Então, eu falei assim, bom, eu acho que vocês já viram essa história. Provavelmente está no vídeo de segunda, esse vídeo nosso é quarta. Se você não viu, corre lá no vídeo de segunda. Eu vou deixar essa história no de segunda-feira para vocês verem e virem aqui ver esse vídeo. Porque essa história me chamou muita atenção. Eu contei um pouquinho para a Sabrina dessa história e eu vou dar só um resumo para vocês também, para a Sabrina poder interpretar um pouco. Eu e Sabrina estávamos conversando sobre mulheres que se submetem a aceitar o inaceitável, vamos falar assim, né, Sabrina? E mulheres que estão sempre esperando que as outras pessoas mudem para que talvez a situação delas fique melhor, né? Então, você sabe, eu vou falar um pouquinho para você, resumidamente. Joia, fala assim. Dessa história. E você me fala depois o que você achou disso. Gente, vai ser bem resumido. Quiser ver o vídeo inteiro, vai ver lá no vídeo de segunda-feira. Sabrina, eu recebi uma história de uma Alice, que ela foi criada dentro da igreja evangélica, né? Desde novinha, os pais dela, com um casamento super estável. Pelo menos foi o que ela me passou na história, tá? Super estável, ela criada na igreja. Então, ela deixou bem claro que todos os amigos dela também eram da igreja, assim, as pessoas que faziam parte do convívio social dela. E ela, uma menina super feliz, super de bem com a vida. Até que ela conhece um rapaz, que também era da igreja, e eles começam a ter um relacionamento. E no início, ela acha esse rapaz assim, um príncipe encantado, né? Ela até fala, nossa, achei o meu príncipe encantado. É o cara que eu quero estar com ele. Só que coisas foram acontecendo. Ela, quando ela fez 20 anos, ela falou que a virgindade era uma coisa muito importante para ela, até porque dentro de algumas... Não é, acho que todas as igrejas, né? Não sei, mas eu não entendo muito. Mas na igreja é algo muito importante, você ter a virgindade para depois do casamento, né? Tal, essas coisas. E ela se guardou para ele até os 20 anos. Só que ela acreditava tanto que eles iam ficar juntos, no amor deles, que ela acabou se entregando para ele. Então, ela fala que foi um momento que ela pensou muito, ela realmente fez, tipo, não foi assim, vou ali e vou transar com o cara. Não, ela falou que pensou bastante antes. E no outro dia que começa o conflito deles. Eles já tinham um tempo de namoro, alguns meses de namoro, e no outro dia ele vira para ela, simplesmente fala assim, você já não vale nada para mim. Aí ela fala, por quê? Porque você perdeu a virgindade. Imagina, né? A cabeça dessa menina guardando o bem precioso. Me deu ouro, então. Isso. Mas ele vai e pede desculpas. No outro dia ele pede desculpas, que ele, né, se explicou mal para ela, que não era bem aquilo que ele queria falar. E ela aceita. Eles voltam o relacionamento. Só que a partir daí vira um relacionamento abusivo. Ele proíbe ela de ter Instagram, Facebook, ter amigos, queria somente com ele. E o que me chamou a atenção é que ela, gente, ela perdoa muito ele. Todas as horas, assim, ele apronta muito com ela. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção, que eu até contei para a Sabrina, foi que numa noite de Ano Novo, eles estavam juntos, eles passam, acho que à meia-noite, eu não lembro se é na casa dela ou dele, dos pais dela ou dos pais dele, e ele pede ela em casamento. Prestem atenção, na noite de Ano Novo, ele pede ela em casamento. Aí
ele fala assim, vamos comemorar no motel, então. Não, antes disso, eles estão nessa casa, numa festa, e ele fala que quer transar com ela em algum lugar, que ela não conta onde, mas era um lugar público, que as pessoas poderiam ver. E ela, mesmo chateada, ela cedeu. Ela transou com ele lá. Não sei aonde, mas ela transa num lugar público com ele. Acho que lá no meio da festa mesmo, pelo que eu entendi, em algum lugar que as pessoas poderiam ver. Depois disso, eles decidem ir para um motel para continuar a festa. Continuar a festa. Afinal, continuar a festa, né? Continuar a nossa festa. No meio do caminho, ela falou que não se lembra nem o que ela disse para ele, que ele ficou muito nervoso e ele dá o primeiro soco na cara dela, dentro do carro. Só que ele para o carro, põe ela para descer do carro num lugar totalmente ermo, escuro, 1h da manhã, ela de short, diz ela estava frio, ela sem o celular dela, e ele vai embora, larga ela lá. E ela começa a chorar, pedindo a Deus, clamando a Deus para que nada acontecesse com ela. Ela falou que não lembra muito quanto tempo, mas ela acha que 40 minutos a 1h depois ele volta, ela vai andando. Nossa, muito tempo. E busca ela. Faz ela pedir desculpa a ele. Tipo, você falou que não deveria ter falado para mim. E ela fala que ela não sabe o porquê. Ela era completamente apaixonada por ele. Ela pede desculpas a ele. Nossa. E eles vão para o motel comemorar o noivado. Então, Sabrina, minha prima, me fale, como pode isso? Estou até anotando aqui algumas coisas aqui que foram interessantes para eu falar aqui, porque assim, qual foi a última frase que ele fala para ela, Dani? Ele chega, não, ele chega lá e chama ela para poder entrar no carro, faz ela pedir desculpa. Você tem que me pedir perdão porque eu fiz isso com você, porque você que provocou, algo assim, entendeu? Eu só te bati, te deixei aqui porque você falou algo que você não deveria falar para mim. Ela falou que ela nem lembra o que era. Ela falou, Dani, deve ter sido algo tão sem importância que eu não consigo nem lembrar o que era, ou o cérebro dela meio que parou. Mas, Dani, isso é mais comum do que a gente imagina, né? Eu acho que esse tipo de história você vê aí o tempo inteiro no seu canal, né? Essa história de abuso, onde você já começou o vídeo falando, a gente que está de fora, a gente fala assim, por quê, né? Por que uma pessoa em sã consciência continua num relacionamento assim? Por quê? E a primeira coisa que a gente tem que entender é, a pessoa quando ela está assim, ela não está se dando valor. Porque ninguém, nenhuma mulher que olha para ela mesma e fala, eu tenho valor, eu sou uma pessoa de valor, eu sou uma pessoa que eu sou importante, eu sou boa, eu gosto de mim. Ninguém. Se você está nesse tipo de relação e você está vivendo isso, você tem um problema direto com você mesma, na sua relação com você mesma. Por quê? Porque uma pessoa que se dá o valor, que sabe o valor que ela tem, ela não aceita. Talvez você possa até falar assim, não, Sabrina, eu me dou valor. E esse é um sintoma de que você não se dá valor. Esse é um sintoma de que você olha para você e não gosta daquilo que você vê em você. Esse é um sintoma de uma pessoa que olha para si mesma e fala, eu não mereço nada melhor do que isso. Então, deixa eu ficar com isso. Então, esse é um sintoma claríssimo de que a sua relação com você está doente, né? Então, aí é o processo, né? Você vai aceitar tudo porque você não merece, você não tem valor, você é um lixo. Então, Dani, ele podia fazer o que fosse com ela. Ela ia continuar pedindo desculpa, porque... Não, ele fez muita coisa, e ela sempre desculpava. Sim, porque a questão é, eu não tenho valor nenhum. Então, se eu não tenho valor, se eu sou lixo, e ele está me aceitando, eu tenho que dar graças a Deus que ele está me aceitando. Então, deixa eu pegar e me submeter a qualquer coisa, porque senão ele vai embora. E se ele for embora, como que vai ser? Só que aí você fala assim, Sabrina, mas
tem mulheres que querem sair, só que esse processo, Dani, desse tipo de pensamento que eu estou falando com você, ele acontece todo no inconsciente. Esse é o problema. Você não sabe que você não se dá valor, você não tem essa Você noção. acha que nem uma hora você cai em si, pensa assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui ou não? Não, você pensa assim, eu quero sair disso. Tem pessoas que não, tem pessoas que ainda não chegaram, mas tem um determinado momento que a mulher fala que eu quero sair disso, mas ela não consegue. E ela não entende, porque é o final aí que você fala, né? Quando ela consegue sair, eu quero sair, eu quero me ver livre, mas quando ela vê, ela tá dentro da relação. Tem algo que puxa ela. Por isso que eu tô te falando, todo esse processo de você ficar, se submeter, ele é muito mais inconsciente do que consciente. Porque tem um momento que você já fala, eu não quero isso, eu não aguento isso, eu não mereço isso. Mas ainda assim você fica nisso. Ainda assim você fica, você não sabe. Quando você vê o cara falar uma meia dúzia de palavras para você, você tá lá dentro de novo. E se ele pode pintar e bordar, ele pode fazer o que ele quiser, não é? Porque às vezes fala assim, não, mas na hora que ele fizer isso, ela vai largar. Não, ela vai aceitar. Ela vai aceitar. Porque fica assim, né? Na hora que ela pegar ele com o cara, ela vai largar. Na hora que. Não vai, porque isso tudo é um sintoma de um problema que ela tem, que é o adoecimento da relação que ela tem com ela mesma. A forma como ela se vê. E aí eu falei, né? Ela não dá valor. Ela acha que esse tipo de pessoas, elas se veem como uma mercadoria, vamos dizer assim. O valor dela está associado àquilo que ela pode dar, né? Aquilo que ela pode proporcionar. Então, o valor, isso, Dani, é colocado para a gente na infância, os pais da gente. Tipo assim, você tem que ser boazinha, porque se você não for boazinha, papai e mamãe não gostam de você. Uhum. Aí é aquela criança extremamente proativa e ela fica lá tentando se controlar e ela é contra o traço da personalidade dela. E ela cresce ouvindo que porque ela não é quietinha, boazinha, ela não presta. Papai e mamãe não vão gostar de você, a vizinha não gosta de você, vovô não gosta de você, vovó não gosta de você. Então, aquela criança, ela vai associando sempre o quê? O amor a algo que ela pode entregar, a algo que ela pode dar. Então, o que aconteceu com ela? Aonde aconteceu isso com ela claramente? Na hora que ela entregou a virgindade. Era o ouro dela. Eu tenho valor enquanto eu sou virgem. Eu tenho valor enquanto... Por quê? Porque a gente já vê o processo onde ela cresceu. Foi criada. Ela cresceu, né? Ela cresceu num ambiente cristão. Então, com certeza, o que ela mais ouviu foi: o homem só dá valor para uma mulher se ela for virgem. A mulher tem que casar sem ter relação sexual, porque se você perder a relação, se você perder a sua virgindade, você não presta, você não vale nada, o homem não vai te dar valor. Isso, com certeza, ela cresceu. Então, o valor dela, o que essa menina aconteceu com ela? Lá na infância, aquela criança absorveu isso, guardou numa caixinha. E aí ela falou o quê? Você tem valor porque você é virgem. E por isso que ela se dava bem, tinha uma vida normal, era feliz, divertia e tal. E aí ela começou a se relacionar, um cara maravilhoso, tudo bem, sou virgem. Aí o cara começa a pressionar e ela pensa, né? Dou ou não dou? Só que isso já era consciente, ela não sabia que o valor dela inconscientemente estava associado à virgindade. O valor todo dessa menina, de quem ela é, o que ela era como ser humano, como pessoa, estava ali acoplado, né? Com a virgindade dela. Então, na hora que ela entregou aquilo, o cara chegou e falou: eu não te dou valor. Ele simplesmente chancelou uma coisa que ela já tinha muito forte nela. Nossa, é verdade, hein? Você falando assim, olha, eu já tô pensando... Ele chancelou, ele bateu o carimbo assim, ó. Tá, isso tudo que você acredita é verdade. Então, e a gente já daí traz... que já acabou para ela, daí, né? Tipo, ela ia aceitar qualquer coisa. A partir dali, naquele momento, ela já ia mudar só no processo dela ter entregado a virgindade.
ela já ia se tornar mais submissa, provavelmente, ela já ia se tornar, ela ia ficar frágil, porque todas as vezes que você associa seu valor a alguma coisa, você se torna frágil, Dani, porque você está ali dependente daquilo. Então, quando ela entregou, ela já ia se tornar frágil, ela já ia ser vulnerável, já ia se tornar vulnerável. Quando ele falou isso para ela, ele simplesmente ele jogou para o alto, assim, de uma forma assim, que ela falou assim, realmente. Então, ela começou a se ver como quem? Uma mulher que não vale nada. Não. Porque uma mulher que não vale nada é aquela mulher que entregou a virgindade antes do casamento. E você falou agora, eu vi na parte que ela fala. Aí ela fala assim, Dani, decidi me entregar a esse amor. Perdi minha virgindade com ele. No outro dia, ele começou o abuso psicológico. Ele terminou comigo e me disse que eu não tinha mais valor. Foi bem o que você falou mesmo. Não tem valor, ele bateu um carimbo, ele então foi assim, vamos botar assim, né? Foi quase um casamento perfeito, né? Mas a gente atrai pra gente aquilo que a gente acaba tendo problema, né? Então por isso que a gente tem que acabar resolvendo os nossos problemas. Então assim, ela tem uma relação com ela doente, por quê? Porque ela se vê, o valor dela estava na virgindade. Né, no quanto que ela poderia segurar ou não. Quando ela entregou, ela perdeu o valor. E aí, o que aconteceu? O cérebro dela, o inconsciente, fala o que para ela? Você tem que aceitar qualquer coisa desse cara. Porque se tem um cara que pode te querer, foi o cara que tirou a sua virgindade. Porque se você perder esse cara, aí que você não vai ter nada. Ela ia descer mais ainda. Gente, que loucura! E ela fala aqui, Sabrina, olha, eu tinha esquecido desse detalhe. Ela fala assim, Dani, naquela noite eu quase morri. Minha virgindade era algo muito importante para mim, eu entreguei a ele. E ela diz aqui que ela implorou para ele não terminar com ela. Então, aí, tá vendo? Ela começa a implorar ele para não terminar. Sim. E ele fala, ok, vamos ficar juntos. É isso aí. Por quê? Porque, pelo amor de Deus, eu entreguei, o meu ouro está com ele. Se eu tenho uma chance de ter algum valor, foi porque eu entreguei para ele, afinal de contas. Então, eu tenho que ficar com esse cara de qualquer jeito. Mas aí, Dani, eu volto a falar, o problema é que essa bosta toda acontece a nível inconsciente. E a pessoa, ela simplesmente vai reagindo aos comandos do inconsciente dela, sem ela racionalizar, sem ela pensar com a cabeça dela adulta agora. Peraí, o que é uma virgindade? Ok, tudo bem, queria ter me guardado, mas paciência, isso não mostra meu valor. Eu perder uma virgindade, se uma pessoa está me medindo pela minha virgindade, essa pessoa não merece nem estar comigo, porque eu sou muito mais do que a minha virgindade. Então, assim, ela não consegue fazer isso, porque ela está pensando com a cabeça daquela meninazinha lá atrás que ouviu o papai e mamãe falando que a mulher que perdesse a virgindade não ia ser valorizada. Nenhum homem ia querer casar com ela. Nenhum homem vai querer casar com você. Gente, até nisso o pai e mãe tem que se policiar agora também, eu acho. Tem. Muito claro, né? Claro. E aí ela pega e acontece o quê? Acontece isso, ela vai reagindo àquela menininha. A menininha começa a falar nela. Cuidado, aqui agora, é aquela caixinha que foi aquela menininha guardou e ela não consegue ouvir a voz da adulta, do adulto que está dentro dela. É a criança que fica conduzindo a situação. E uma criança conduzindo uma situação só dá besteira, né? Só dá problema. Gente, essa história, realmente, na hora que eu comecei a ouvir, eu falei, gente, como pode? Mas pode, né? A gente já viu tantas histórias assim e vamos ouvir muitas mais, né? Sim, muitas. Enquanto a gente não, né, nos se curando, se tratando, procurando se conhecer, o autoconhecimento. Sim, e isso, Dani, isso aí, no caso dela, foi em relação ao relacionamento amoroso. Isso pode acontecer dentro do seu relacionamento familiar. São aquelas crianças, aqueles filhos que buscam a vida inteira o amor do pai e da mãe, que não conseguem se sentir aceito, sabe? São aquelas mulheres que não conseguem dizer um não para uma mãe e aí acaba virando uma peça, um bibelô na mão da mãe, e a mãe faz o que quer. Essa pessoa já cresceu, já é adulta, às vezes é uma mulher que trabalha, mas a mãe
usa do jeito que quer, do jeito que convém. Você deve pegar vários casos desses. Nossa, já tivemos muito caso assim. E é refém da mãe. Você fala disso agora, a gente vê que a maioria das que, né, tem algum tipo de problema depois, elas já vêm de uma infância aí também. Com esse, cara, é inacreditável, é tudo relacionado, assim. Uma vai de puxando neve, uma coisa né? na outra. Agora, Dani, você vê, você falou comigo assim, ela veio de uma família que pai e mãe era estruturado. Pai e mãe dela estavam casados certinho lá, mas só que esse pai e essa mãe atrelaram o valor dela à virgindade. Então, quando ela perdeu a virgindade, a gente não pode atrelar valor ao nosso filho a nada. Você é amado porque você é. Porque você é esse ser humano, pela sua existência, pelo seu todo, pelas suas qualidades e pelos seus defeitos. Você não é amada só pelas suas qualidades. A gente tem que deixar isso muito claro para as crianças. Né? Eu vou supor, eu te amo, eu amo você, adoro você. O quê? Eu amo você só porque você me faz rir? Não. Eu te amo só porque você me conta história? Eu te amo só porque você é linda? Não. Eu amo você com todas as suas características. A Daniele é um pacote, é um todo. Não dá para eu separar. Então, essas crianças, elas é como se elas fossem separadas. Elas não são inteiras. Então, eu aceito essa parte porque minha mãe aceita. E a parte dela, que ela... E todo mundo tem esse lado sombra, né? Nossos defeitos. Quando ela olha para aquilo, ela fala assim, eu tenho que esconder. Aí começa a falta de autenticidade também. Falta de autenticidade. Você vai agir não do jeito que você quer, mas do jeito que você acha que o outro quer. Porque você não vale nada, você não tem valor. Então, se a pessoa descobre os seus defeitos, o que ela vai pensar? O que ela vai fazer? O que ela vai achar de você? Ela vai te largar. Então, são pessoas que viram reféns, são adultos que ficam reféns. São adultos extremamente vulneráveis e adoecem, sabe? Isso pode ser na área profissional, isso pode ser na área... qualquer relação, porque você atrela seu valor a uma coisa, a algo que você pode dar. Gente, eu fico ouvindo a Sabrina falar e começo a pensar, né? Vocês já viram? Imagina o tanto de caso que você... Não, eu fico pensando, Sabrina, você tinha que fazer uns vídeos comigo, tipo, eu ler cada caso, porque, gente, é tudo muito assim, é o que Sabrina fala, uma coisa vai puxando a outra, vem lá da infância, a maneira que o pai trata, a maneira que a mãe trata, muitas dessas meninas contam a infância, muitas tiveram igual essa aí. Nossa, mas ela teve uma infância ótima, eu falei, mas foi o que Sabrina falou, não, mas peraí, os pais em algum momento ali atrelaram a virgindade, né? E foi o que ficou na cabeça dela. E como tem pais que atrelam, se você não é uma boa aluna, você não presta. Então, aquela cobrança, né? Perfeito. Eu conto muito isso lá no meu canal, né? Esse problema que eu tive de TDAH. E eu atrelava o quê? O meu valor, a capacidade que eu tinha de entregar resultado na escola. Então, eu tinha que tirar nota boa, eu tinha que tirar nota boa. Eu não conseguia, porque 46 anos atrás, ninguém ouvia falar de TDAH. Então, você não tinha um tipo de suporte na escola para te ajudar. E aí, o que acontece? Você não consegue dar o que seu pai e sua mãe estão exigindo, aí você começa o quê? Você não vai dar em nada, você não vale nada, você é uma inútil, você não sei o quê. A criança, ela começa a se sentir rejeitada por causa daquilo. Só que hoje eu consigo ver que por causa da minha dificuldade lá atrás, eu estudei 10 vezes mais do que uma pessoa tinha que estudar. Entendeu? Eu, assim, por causa... Aí a gente começa a perceber, Dani, a pegar o seu processo que você rejeita, que eu morria de vergonha, que eu falava, eu tinha pavor disso, né? De pensar que eu não conseguia aprender, que aquilo ali me fez estudar desesperadamente. E aí, o que aconteceu? Reverteu a meu favor. Então, você começa a falar, você começa a ficar segura, a não olhar para trás e se achar tadinha, a não olhar para trás e se ver como vítima, e olhar e falar assim, nossa, no final das contas, aquilo que eu achava que era ruim em mim, na verdade, me ajudou. Me ajudou a ser mais humilde, me ajudou, sabe, a entender mais a dor do outro, porque eu sentia muito... Então, assim,
no final, tudo colabora para o bem daqueles que amam, né? A Cristo, né? Mas isso a gente só vai entender com autoconhecimento, quando a gente também começa a se conhecer, porque antes disso a gente, igual a Sabrina falou, a gente vai passar a vida se atrelando, se apegando a coisas que vieram lá da nossa infância, do nosso passado. Isso. Como você comigo, com ela, você vai estar passiva, Dani, ao seu inconsciente. Porque o seu inconsciente é muito forte. Por quê? Por que ele toma força? Porque você está no automático. Então, no automático, ele toma a direção. Você deu o automático, você deu a direção do carro para ele, então ele vai tocar segundo o exemplo dele lá de trás. E você não tem controle. Por quê? Porque você deu o controle. Você está no automático, você não parou para pensar. Só que quando você para pensar, que você fala assim, e você começa a fazer o trabalho, que é aquilo que eu estava falando com você, por isso que eu trabalho muito no treinamento que eu falo com você, Dani, a questão do inconsciente, porque você trabalha o consciente, vira a chave da pessoa e depois você vai ainda lá no inconsciente, hoje com técnicas, né, da psicologia, você vai no inconsciente da pessoa e alivia aquela imagem, você dissolve aquela imagem. Aquela imagem da criança que guardou isso, o próprio inconsciente é incrível, porque ele mesmo traz para a pessoa. E o trabalho com o inconsciente é o quê? O inconsciente, ele guarda por imagens. Imagens que vieram com uma forte carga emocional. Então, essas imagens, elas estão se sobressaindo no seu inconsciente para mandar os comandos. Então, você pega aquela imagem, dissolve aquela imagem, agora já você entendendo, e bota a imagem do quê? Da menina que é amada porque é amada. Ela não precisa ser virgem para ser amada. Ela vai agora, ela volta lá com a mente dela hoje. E aí você substitui uma imagem por outra. E aí é a hora que o seu inconsciente vai perdendo cada vez mais a força. E ela consegue determinar algo para ela e fazer. Tipo assim, eu não quero mais ficar nesse relacionamento. E aí ela consegue fazer. Porque senão ela vai continuar voltando. Entendi. Foi claro, assim? Não, foi. É porque você vai falando e eu fico pensando, sabe? Porque como eu fiz terapia há muito tempo, para mim faz todo sentido, sabe? Eu falo, cara, graças a Deus, né? Eu me encontrei, porque senão também eu estaria aqui escrevendo carta para alguém, pode ter certeza disso, entendeu? Com certeza, Dani. Não muda, não. Se a gente não fizer isso, a gente não sai do automático, porque a gente não consegue ver. É muito difícil. E quando a gente consegue ver, a gente não consegue, muitas vezes, ir de encontro com o inconsciente, medir força com ele. Ele é muito poderoso. Então, em vez de você ficar medindo força com o seu inconsciente, vai lá e limpa aquilo que ele está usando para fazer você fazer. Contra você, e bota outra coisa. Fala assim, ó, você vai me ajudar a fazer isso aqui, ó. E pronto. Usa ele a seu favor. Usa a força poderosa do inconsciente que está fazendo você ficar para agora te catapultar para um casamento bem-sucedido, para atrair para você um homem da forma como você quer que atraia. Mas você falou isso agora, eu lembro que a minha psicóloga uma vez ela falou assim, se a sua mente foi tão poderosa para te levar para o fundo do poço, quando na época da ansiedade, do pânico, ela vai ser tão poderosa agora que ela vai te tirar de tudo isso e você ainda vai ter uma vida muito melhor do que você tinha antes, porque agora você vai se livrar de... E foi verdade, entendeu? Então, sim, com certeza. Eu falo muito isso, porque as meninas que chegam no meu treinamento, elas vêm arrasadas, elas vêm assim. Tem gente que é 5 anos em cima da cama, Dani, porque tem uma hora que a pessoa não aguenta, uma hora ela vai tentando por ela vai tentando por ela, só que uma hora a energia é tão grande que uma pessoa, uma mulher dessa gasta para administrar suas emoções, para elaborar aquilo tudo, para aliviar aquilo dentro dela. É tão grande, é tão grande, é tão grande que não sobra energia nem para ela trabalhar, não sobra energia para ela viver, porque tudo está sendo escoado para ela conseguir se administrar aquela dor que está sendo gerada. Então, quando elas vêm para mim com depressão e tudo, eu falo, gente, e aí a vida muda, plá, muda de assim, na primeira turma não tem uns vídeos, eu acho que você viu de algumas, né? Umas até suas alunas, suas ouvintes, as suas Alices, né? A Val Taylor, ela veio por você. Ela está comigo até hoje, Dani. Maravilhosa. Ela fez.
Não, e a vida dela, assim, cada vez mais. E ela sempre fala, eu vim da Dani, eu tô da Dani, eu sou a Alice da Dani. É, assim, é Um muito dia a gente lindo, podia né? até chamar uma delas, né, para participar com a Vão, gente aqui do vão, com vídeo. certeza, com Meninas conhecer. certeza, E, com gente, certeza. vocês também podem se livrar disso. Sabrina, eu vou convidar o pessoal que dia 6 de maio, às 8 horas da noite, a gente vai ter uma aula com a Sabrina gratuita. Então, Sassá vai estar lá nessa aula falando de algumas coisas. Eu vou falar aqui, inclusive tem muito a ver com o que a gente falou hoje, né? Não, é tudo que a gente falou, assim, esse caso veio casar perfeitamente a todo esse processo que hoje eu trabalho nas pessoas, assim, muito. Porque essa é a realidade de uma grande maioria de mulheres, Dani. E elas não sabem o que fazer. E eu falei assim, não, eu vou ter que fazer isso e eu vou ter que colocar isso, porque eu empreguei isso em mim também. Eu conto muito isso no treinamento, você sabe. Então, eu sei que isso resolve, porque você quando você trabalha a fala, você chega até um nível, mas a fala não chega no nível do inconsciente, só a imagem. E aí é a hora que você vai para a imagem e você consegue. Aí é o que eu estava falando, essas mulheres, 5 anos de depressão, elas têm um resultado em 2 meses, 3 meses. E aí fala assim, caramba, o que aconteceu? Eu falo assim, eu simplesmente desatei os nós que estavam te prendendo. Você já era essa bomba aí, você já era esse foguete, entendeu? Então, só cortei. Mas, Sabrina, eu conheço muitas pessoas que elas até falam para mim, nossa, mas você se curou tão rápido, né? Da ansiedade, do pânico, porque eu cheguei a ficar em casa, eu tive claustrofobia, eu tive todas as fobias imaginárias, né? E eu falo, gente, eu fui atrás de me tratar, eu fui atrás de ajuda. E a ajuda que eu precisava naquela hora era psicológica, Tem entendeu? que ser profissional, Tem não que ser. adianta. Então, assim, aí tem gente que fala para mim assim, Dani, eu estou há 5 anos sem sair de casa, igual a Sabrina falou, eu estou há 2 anos sem poder lavar o cabelo, porque é aquela síndrome que a pessoa tem, né? Aí eu pergunto assim, mas você procurou ajuda? Não, não acredito nisso. Então, assim, você está entendendo? Por isso, Dani, eu deparo muito com isso. E aí eu falo muito isso no meu canal, porque cada pessoa ela está no nível de consciência, sabe? Um nível de consciência. Então, ali no canal, igual você aqui, a gente sabe o nível que a gente tem que andar, né? Mas no meio dessas pessoas, tem aquelas que falam assim, cara, eu quero mudar a minha vida. Chega, não aguento mais, porque tem aquela que é assim, não, tá tudo bem, tá ruim, mas eu vou ficar. Se tá bom Tá para ruim, eu vou você, ficar. gente, tá ótimo. É o nível dela, é o nível onde ela está. Ela pode aprofundar. Mas aí tem aqueles que falam assim, Sabrina, vão, porque é aquela coisa, gente, para aprofundar, você vai começar a mexer, você vai começar. Mas, gente, eu falo assim: pega uma ferida infeccionada, ela tá doendo. Aí a pessoa assim, mas aí vai dar a ferida, vai mexer na ferida. Eu falei assim, gente, mexe uma vez, limpa e acabou, alivia, cura. Aí você tem o resto da sua vida para viver sem aquela dor. Mas tem gente que não. Então, aí, por isso que eu faço essa aula no privado, no particular, entendeu, Dani? Através só de link. Por quê? Porque não é todo mundo que quer, não é todo mundo que está preparado. Realmente, eu falo que são 2 tipos de pessoas. São aquelas que estão na arquibancada, olhando a vida passar, coçando a barriga e falando dos outros e reclamando. E aquelas que falam assim, chega de ficar aqui. Vou arregaçar a manga, eu tô indo para a arena lutar. Eu quero realmente ir atrás da minha felicidade, de ter uma vida de uma forma que eu conduza a minha vida, que eu dite as regras da minha vida, que eu seja a autora da minha história. Então, essas mulheres que vão para a arena lutar, aí eu falo, é comigo mesmo, vem para cá. Vem para cá. Não, e é bom você falar isso, porque assim, eu tô no YouTube há uns 6 anos já, né? E hoje eu até coloquei um vídeo que eu estava lá na Jordânia, no Rio Jordão, onde eles batizam, né? Que ele diz, né? E esse foi do lado da Jordânia. E teve um comentário de uma menina que ela falou assim, Dani, depois que você se batizou nesse rio, tanta coisa boa aconteceu na sua vida, né? Ela colocou assim,
E assim, claro, eu acredito muito em Deus. Aquela hora no Rio Jordão, que sabe, já falei com Sabrina tem que ir, cara. Ela tem Eu tenho que ir lá. chorar. Assim, te dá uma emoção tão grande, assim, realmente te dá uma emoção tão grande. Mas eu acredito que muita coisa aconteceu na minha vida, lógico, também pela fé que eu tenho. Mas eu acho que porque eu mudei também muito, entendeu? Sim, Então, assim, as coisas realmente, as pessoas que me acompanham há muito tempo, elas falam, Dani, como as coisas aconteceu? Tipo, há 3 anos atrás eu cheguei nos Estados Unidos, eu estava dando faxina. Hoje eu estou de assistant manager na maior empresa do mundo, se você for pensar. Tipo assim, cara, é muita em coisa, 3 né? anos, sabe? Mas foi porque eu fiquei sentada igual... Não, foi porque... Na arena lá, né? Na arquibancada da vida. É porque eu quis, eu fui atrás, eu mudei, sabe? Isso tudo, eu acho que muito, não é porque a Sabrina é minha prima, mas muito eu mudei por causa do meu psicológico, hoje está bem melhor. Dani, né? Com certeza. E esse é um grande problema. As pessoas confundem Deus e essa situação de você chegar... Olha que Sabrina é pastora, hein, gente? Isso. Então, assim... Confundem. Elas acham que Deus vai fazer as coisas para ela. Não, Deus te deu um cérebro. Deus, ele fala assim, eu já te abençoei e esse cérebrozinho que você tem aí é a máquina mais poderosa que um ser humano pode inventar, pode tentar pensar. E eu te dei essa máquina. E se você souber usar essa máquina, ela vai te levar para as estrelas. Mas se você não souber, se você largar essa máquina, ela vai te levar para o fundo da terra, para as entranhas do inferno, fala assim. Leva mesmo, e gente. Leva. Então é você, é com você. Deus fala assim, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou dar vida para o seu espírito. Seu espírito vai ser religado novamente com o meu espírito. Agora, a sua mente, Paulo fala o quê? Renove a sua mente. Para quê? Para que você viva a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovar a mente. A criança, essas pessoas, elas estão com a mente paralisadas lá atrás, quando elas são crianças. Então, elas precisam começar a ter um outro olhar para elas, que é o olhar o quê? Segundo a identidade que Deus fala para ela. Amada, eu te amo porque você é assim, porque você é essa pessoa. Eu não te amo porque você fez nada. Eu te amo porque você é você. E aí você vai renovando a mente dessa pessoa segundo uma verdade. E ela vai fazendo o quê? Vai acontecendo isso que aconteceu com você. Ela vai começando a se energizar. Ela vai começando a olhar a vida e falar, eu mereço. Porque se ela não se vê com valor, ela bloqueia tudo, Dani. Bloqueia. Porque tudo é energia. Porque você não vai acreditar em você. A bênção vai cair no seu colo e você vai falar assim, eu estou esperando Deus. Esse esperar Deus já é um bloqueio. Eu estou esperando em Deus. Como assim? E você está fazendo a sua parte? Se você não está fazendo a sua parte, se você está esperando em Deus ali, Deus pegar, descer e colar, botar a mão no seu coração e curar suas dores, suas feridas, mudar o outro, não vai acontecer. Sabe por quê, Dani? Como Jesus falou, todo milagre, Jesus falou assim, ó, sua fé te curou. Aquilo que você acredita que fez com que você tivesse aquilo que você teve. A sua fé, a sua proatividade, né? A sua vinda aqui que fez você ter o que você precisa. Então, não adianta a pessoa ficar lá sentada pelo meio da estrada esperando Deus fazer, não vai acontecer, porque Deus já fez. Ele fala que já fez. Tá toda sorte de bênção tá aí. Inclusive a sua mente tão poderosa. E o outro só muda a partir do momento que você muda você. Porque se você não mudar, o outro não muda. Porque o outro pode até mudar, mas você não consegue ver, não consegue entender. Porque você vai continuar achando que você não tem valor, como é que você vai enxergar que o outro está te valorizando? Você não aceita. Então, é tudo a partir de você. Mas eu acho assim, no final, Dani, isso é uma grande boa notícia. Porque enquanto você está esperando o outro mudar, você não tem controle sobre o outro. Agora, quando você fala assim, eu posso mudar e fazer tudo diferente... Pode. Aí você tem controle, sabe? E a boa notícia é que isso pode acontecer muito rápido. É muito rápido. Maravilhoso isso que você falou. Você vê 3 anos você, né? Gente, quanta coisa mudou, né? E vai mudar muito mais.
Vocês verão daqui a 3 anos, hein? Não, com certeza. Por quê, Dani? Eu mereço. Quando você cura a sua relação com você mesma, a abundância da vida, do universo vem para você. Porque você se abre para a abundância. Porque você merece, porque você tem valor, porque Deus te ama. Então você se abre, aí a abundância vem. Senão você vai viver como um miserável, entender a vida como miserável, ter relações miseráveis. Você vai viver assim, porque você se vê assim. É muito mais fácil do que vocês imaginam. Gente, e vamos aproveitar, então. Aproveitar que Sabrina está nos dando esse presente. Quarta-feira, 6 de maio, 8 horas da noite, horário de Brasília. Gratuitamente, Sassá vai estar lá dando uma aula. Sim. Coisas sobre, sabe? Muitas coisas que eu acho que vocês vão... Né, vai ser proveitoso para vocês, coisas que vocês precisam saber. E como participar dessa aula? Só clicar no link que está aqui, ó. Posto de informação, está o link. Gente, tem que se inscrever para a aula, tá? É gratuito, agora, não é bagunça, hein? Não é bagunça. Eu quero dar dar um aviso importante aqui. Não vá para essa aula você que não queira realmente ter uma mudança. Não vá. Quem realmente quer. Sabe? Se você está satisfeita com a sua vida do jeito que está, se você está satisfeita da sua vida do jeito que está, mesmo que ela não esteja do jeito que você queira, não vai. Porque ali é só para quem realmente está afim de embarcar nessa jornada. Porque senão não vai, ainda chega e ainda fica reclamando, ainda depois sai falando mal, entendeu? É para quem está disposto, Dani. A luta é só para quem está disposto. Senão não adianta você forçar alguém. E assim, é diferente. É diferente quando a pessoa vai com disposição. A própria energia, assim, contagia todo mundo. É muito gostoso. Não, e a aula é maravilhosa. Eu já assisti várias aulas de Sabrina, o curso. É maravilhoso. Então, vocês estão tendo a chance de ir para essa aula. Teve até uma menina esses dias no meu grupo que colocou lá da aula da semana retrasada, acho que do WhatsApp, lembra? Sim, aí foi. ela, Dani, cheguei atrasada. Eu falei, não, calma, breve vai ter mais. E, ó, aí, a oportunidade chegou. Então, gente, se inscreve aqui no link. A aula é quarta-feira, 6 de maio. Vou repetir, 20 horas. Como curar a relação consigo mesmo através da reprogramação do inconsciente. Então, vamos lá nos encontrar, né? A gente pode se curar. Eu sou vai se livrar dessas feridas todas. Mas só vai se você quiser realmente se livrar dessas feridas. Porque, por incrível que pareça, tem gente que não quer. Só vai se você quiser se livrar. Quem quiser encher o saco, não precisa, não. Não, as Alices querem, né, Dani? Todas elas querem, com certeza, com certeza. Eu vejo aqui já muitas que estão com você também hoje, muitas que assistem os vídeos, estão se achando, pessoas que estão se reconhecendo, pessoas que falam, Dani, me descobri num relacionamento abusivo por causa dos vídeos, tipo, nem a pessoa sabia onde estava. É isso aí, é isso que a gente conversou agora até o tempo inteiro. É exatamente isso. A pessoa não tem consciência. Não tem consciência que ela está vivendo aquilo ali. Não tem. Incrível, e, gente, aguardamos vocês lá, então, nessas 45 minutos de vídeo. Será que elas vão conseguir? Quem assistiu até o final, deixa aí no comentário pra gente, hein? Não, mas vamos lá. Galera, vão lá se inscrever. Vou deixar lá no grupo também o link para vocês se inscreverem. Já deixar lá fixado, tá bom? E seguir Sabrina no Instagram, Sabrina M. Matias. No YouTube, Sabrina M. Matias. Está sempre aqui embaixo no box. Sassá, brigadão mesmo por mais uma vez estar aqui com a gente. Obrigada, Dani. Para mim é sempre um prazer mesmo estar aqui com você e com as suas Alices. E semana que vem a gente está junta de novo. Semana que vem a gente está aqui, então. Um beijo para vocês. Beijo. E até o próximo. Tchau, gente.